Bondoso Pai, é um privilégio estarmos aqui para ouvir a Tua Palavra, estudar a Bíblia, aprender sobre o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos Te louvar por todas as Tuas bênçãos na nossa vida, que nós temos a liberdade religiosa no Brasil para podermos estudar livremente a Bíblia e não somente estudar, mas pregar, anunciar nas ruas, em qualquer lugar. Eu peço que o Senhor use esse tempo hoje à noite, abrindo os nossos corações para a verdade, nos preparando para os encontros que nós vamos ter com pessoas que não têm Jesus, usando o que nós aprendemos para explicar melhor o nosso Salvador, como Ele é maravilhoso e o que é que Ele está fazendo, como Ele salva a alma. Por favor, Pai, me ajude, abençoe cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então hoje à noite, tendo a oportunidade, eu quero terminar as aulas sobre a cristologia. Temos 2 aulas hoje à noite e nós estamos na página 6 e é número 5, a ascensão ao trono celestial. É interessante, faz muito tempo agora, mas muitos anos atrás, um dos meus professores no seminário ou na faculdade, não lembro bem agora, ele explicou como nós negligenciamos a doutrina da ascensão. Quando falamos sobre ascensão, é sobre o momento em que nosso Salvador Jesus parou o ministério terrestre dele e ele voltou para o céu nas nuvens. A nuvem recebeu Jesus, ele sumiu, ele não voltou. Não voltou ainda, né? Ele vai voltar. E é um momento marcante que dividiu algumas coisas e marcou ali onde agora o Espírito Santo vai começar a operar. Passou um tempo entre essa ascensão e a descida ou a vinda do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, no livro de Atos. Nós vemos a ascensão de Jesus no livro de Lucas e no livro de Atos, os dois escritos por Lucas. Vamos chegar aqui e ver algumas coisas sobre a ascensão do Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltou ao Pai e sentou na destra do Pai dele, no trono. Então nós estamos aqui em Salmo 68, 18. E eu vou ler esse versículo para vocês. Salmo 68, 18. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. E há certas partes dessa profecia aqui no Velho Testamento, escrito antes do nascimento de Jesus, que pessoas interpretam de formas diferentes. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas nós entendemos que quando diz aqui, tu subiste ao alto, que está falando sobre ascensão. Não era para Jesus ficar aqui para sempre do jeito que ele estava aqui. Vamos agora ver o uso desse versículo por Paulo no Novo Testamento, no livro de Efésios 4. Ali em Salmo 68, você notou como falou sobre dons. Agora ele vai falar sobre essas coisas de novo. Então aqui Efésios 4, versículos 8, 9 e 10. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E aqui ele desceu e ele subiu, e diz aqui, versículo 10, subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Eu não enfatizei muito isto, mas
E há passagens escritas por Pedro, o apóstolo, e outras coisas que nós podemos notar. É complicado e há várias interpretações, mas deixe-me dar para vocês uma interpretação que eu consigo entender sobre os acontecimentos de Jesus, etc., quando ele morreu, ressuscitou e voltou ao céu. Através dessas passagens, eu entendo o seguinte: se você chegar a outras conclusões, porque tem uns versículos bem difíceis de interpretar, tudo bem. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou a nossa dívida, não precisou fazer mais nada para nos salvar. O sangue que ele verteu trouxe a salvação. Ele disse: está consumado. Deu certo, ele rendeu o espírito dele. O corpo dele foi enterrado, mas ele não parou de existir. E há passagens que Pedro escreve que dá a ideia que ele foi para um lugar chamado Sheol, S-H-E-O-L. E ali é um lugar dentro da terra, que na época tinha 2 lados separados por um abismo, e você pode ler sobre isso em Lucas 16. Um lado tinha um paraíso, onde Abraão estava e Lázaro, outros crentes, etc. Atravessando o abismo, você vai achar outro lugar que era o inferno, de fogo, horrível. A Bíblia fala que Jesus foi pregar aos espíritos. Algo difícil de entender. E também ele ressuscitou. E aqui onde diz, aqui em Efésios 4 e ali em Salmo 68, veja aqui, diz aqui, versículo 8 de Efésios 4: por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Está juntando alguns eventos, mas é que os crentes no paraíso, Deus levou os espíritos dessas pessoas para o céu. Não que essas pessoas ressuscitaram, os corpos não ressuscitaram ainda, mas só as pessoas, os espíritos, as almas. Talvez os corpos também, mas existe Daniel 12:2, e muitos interpretam que os crentes do Velho Testamento vão ressuscitar, não ressuscitar ainda, etc. Daí, quando você vê essa expressão aqui, levou cativo o cativeiro são os crentes que tinham morrido, que foram para o céu com Jesus depois da morte dele. É complicado isso. E daí um dia ele vai voltar, etc. E os santos vão voltar com ele, inclusive a gente que vai para ele no arrebatamento. Aqui em versículo 8, onde diz: e deu dons aos homens, isso não aconteceu naquele momento, porque ele ascendeu no corpo dele, em Atos 1, Lucas 24, e alguns dias depois, e é difícil, entre 6 e 10 dias, você pode ver e calcular, ele mandou o Espírito de Deus no dia de Pentecostes, e a igreja recebeu dons espirituais. E se você é salvo, você tem pelo menos um dom espiritual que Deus deu para você. Tudo que eu acabei de falar, você vai ver pessoas falando várias coisas, e existem várias seitas que querem pegar partes desses versículos e criar doutrinas grandes que não tem nada a ver com o resto da Bíblia. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos, com cuidado, falar: é isso que nós vemos, pode existir outra interpretação, vamos tomar cuidado. Então, nós queremos enfatizar principalmente: Jesus subiu,
ele subiu ao céu de acordo com as profecias. A profecia em Salmo 68, notamos a ênfase aqui em Efésios 4. Então, esse é o número 1, cumpriu profecia. Número 2, demonstrou que foi aceito pelo Pai. Vamos para o livro de Atos, vamos para Atos 1, e aqui nós vamos ver esse evento, a ascensão de Jesus. Então, Atos 1, versículos 9 a 11. Atos 1, versículos 9 a 11. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes vir. Note essa palavra em versículo 9, pode até marcar na sua Bíblia. Recebeu. Recebeu. Lembra, naquela época, não deu para você tocar numa nuvem, não tinha avião, não tinha nada. A nuvem então representava Deus mesmo. Você pode até ver a nuvem de Deus no livro de Êxodo. E essa nuvem, vamos dizer, nuvem celestial, recebeu Jesus. Ele passou pela nuvem e a nuvem recebeu ele. Ele foi aceito, então. Nós temos, então, na folha aqui, demonstrou que ele foi aceito pelo Pai. Vamos ver isso de uma forma doutrinária em 1 Timóteo, capítulo 3. A ascensão, então, mostra que Deus aceitou Jesus. O Pai aceitou o Filho. Depois da obra dele, depois de tudo que ele fez, a ressurreição já mostrou isso, mas a ascensão até mais. Então aqui em 1 Timóteo 3, versículo 16, espero que você tenha uma versão na Bíblia que diz Deus, mas deixe-me ler para vocês, 1 Timóteo 3, 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Versículo 16 é o testemunho da vida de Jesus, a vida terrestre. Ele é Deus que se manifestou em carne, que é a encarnação. Foi justificado no Espírito, que quer dizer que o Espírito de Deus autenticava o ministério perfeito dele, que não tinha pecado nenhum. Visto dos anjos, a Bíblia fala que os anjos ministravam para ele. Pregado aos gentios, que é óbvio. Crido no mundo, claro, a gente faz parte disso. E agora marca a palavra recebido. Recebido acima na glória. Vamos notar Filipenses, por favor. Eu não marquei essa passagem, mas eu acho tão boa que eu deveria ter colocado na apostila. Então, Filipenses, capítulo 2. As últimas 2 palavras de versículo 5, em Filipenses 2, são Cristo Jesus. Esse é o contexto, então. Filipenses 2, versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte da cruz. Então, esse é o testemunho de Jesus, de novo, tudo que ele fez para nos salvar. Mas a vida de Jesus, o ministério de Jesus não termina na cruz, não, ele volta para a glória, Deus recebe ele. Veja então comigo o versículo 9. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixe-me fazer-lhes uma pergunta. Como que você imagina Jesus hoje? Na sua imaginação. Lembra quando no monte ele ficou transfigurado e a luz da divindade, a luz da glória dele brilhou e os discípulos observaram isso, eles ficaram com medo? Porque o corpo dele, ele se vestiu com esse corpo escondendo a glória dele, mas ele é Deus. Lá no céu ele é exaltado, ele tem essa glória. A Bíblia diz aqui que todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Então, como que você imagina Jesus agora? Na hora que você ora para Jesus, esse que foi recebido lá na glória, o que você imagina quando você passa um tempo em oração, invocando o nome dele? E vamos imaginar que, de repente, um anjo celestial vem e pega você e leva você diretamente para o trono onde ele está, né? O que você faria na presença dele? Você ficaria de pé? Você prostraria seu corpo inteiro? Ficaria calado? Você morreria de medo? Bom, se você tem Jesus, você tem ele como seu Salvador, mas até João, que deitou a cabeça dele no peito de Cristo, quando ele viu o Cristo exaltado no primeiro capítulo de Apocalipse, o que João fez? Ele caiu como morto. Caiu como morto. E daí algo muito especial, Jesus colocou a mão dele no ombro de João. Ele falou para ele não ter medo. E ele se levantou. Eu acho muito especial essa parte da Bíblia. Gostei. Nós precisamos ter um entendimento bom de Cristo. Ele ascendeu para a glória porque ele é o Filho de Deus exaltado, sem pecado. Ele está na destra do Pai. Esse é o nosso Salvador. Ele não simplesmente sumiu. Ele é o Rei dos Reis, ele vai voltar desse jeito. A primeira vez, vocês sabem, ele veio como cordeiro para morrer, mas ele vai voltar como o leão que vai reinar. Número 3, aqui na folha, explica o porquê Jesus não ficou se manifestando aos discípulos. Vocês lembram que por mais ou menos 40 dias, Jesus ficava se manifestando e eles vendo ele, falam, nossa, mas ele está vivo mesmo, não está morto, ele está vivo. Mas isso parou. Por que parou? Porque não ficou mais aqui, ele foi embora. Número 4, demonstrou como Jesus vai voltar. Podemos voltar rapidinho para Atos capítulo 1. E aqui diz, versículo 9, Atos 1, 9. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Agora, preste atenção ao versículo 11. Os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir.
Nós entendemos então, de uma forma física, o nosso Salvador Jesus, ele vai voltar para cá. Muitos têm a ideia que Jesus está lá no céu, nós vamos para o céu e nós não vamos nem olhar para trás para a terra, mas não é bem assim. Na verdade, um dia ele vai transformar a terra e fazer uma nova terra, mas ele vai voltar para cá, e ele precisa voltar porque ele prometeu para Israel um Messias que seria rei aqui, e é ele mesmo. Então tem que acontecer, e Apocalipse diz que vai ser por 1 milênio. 1000 anos. Vamos continuar aqui. Era o caminho de Jesus para o trono dele. Eu já mostrei Filipenses 2, 9 a 11, como Deus exaltou ele. Vamos ver Salmo 110. Por favor, no Velho Testamento, outra profecia sobre a exaltação de Jesus. E aqui Salmo 110, versículo 1 diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E você pode ler a passagem inteira, mas aqui o primeiro Senhor, letras maiúsculas, é o próprio nome de Deus, Jeová. Ou pessoas falam Yahweh ou Yahvé, algo assim. Nós não sabemos, na verdade, como pronunciar o nome de Deus, porque os judeus não usavam as vogais, e então acabamos perdendo a pronúncia do nome de Deus, porque eles não pronunciavam o nome de Deus. Mas você vai notar que o segundo Senhor aqui é de letra minúscula, e é Davi que está escrevendo isso, que ele era o rei de Israel. Então, o rei de Israel tinha um Senhor que era Jesus, e esse outro Senhor é o Pai. Então o Pai falou ao Filho de Deus, não para Davi, mas para o Filho dele: você vai sentar aqui na minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então essa exaltação de Jesus, e pode ler o resto, mas eu não vou ensinar o resto aqui agora. Vamos continuar. Número 6, abriu a porta para o Espírito Santo vir. Vamos ver isso no livro de João, por favor, Novo Testamento, 4º livro, João 16. Aqui Jesus está falando e ele explica algo interessante e importante, nós precisamos entender. Deus é um Deus só, mas em 3 pessoas. Cada pessoa tem sua própria personalidade, cada pessoa tem sua própria obra. Então, 3 pessoas, mas um Deus. E aqui, note que a Bíblia diz em João 16, 7: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque, marque essas palavras: se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Então Deus está dizendo aqui que o Consolador precisava vir, mas não podia vir sem a ausência de Jesus. A palavra Consolador aqui é o Espírito Santo de Deus. Se você não sabe disso, marca aqui: esse Consolador era o Espírito Santo. Pergunta: por que era necessário o Espírito Santo vir só depois da saída ou da ascensão de Jesus? Veja bem, quem gostaria de ver Jesus aqui na terra, aqui no Ouro Preto, pregando uma mensagem? Quem gostaria de ver? Eu também. Não seria muito legal? Muito melhor do que o pastor Joãozinho, com certeza. Mas se Jesus estivesse aqui no Ouro Preto, onde estaria todo mundo? Aqui no Ouro Preto, eu imagino. Como Jesus tinha uma multidão sempre atrás dele, em Mateus, Marcos, Lucas e João. E daí pessoas, por exemplo, da Índia que não conseguem vir,
Vamos estar lá na Índia sem Jesus. Pessoas da China e do Japão. Porque quando Jesus se colocou dentro de um corpo humano, ele se colocou dentro dos limites do homem. Quando Jesus, por exemplo, estava na Galileia, ele não estava na cidade de Jerusalém. Se você quisesse conversar com Jesus, você precisava ir para ele. Não deu para você simplesmente falar algo e Jesus aparecia. Naquela época não, e você ia para onde ele estava. E muita pessoa viajava para ver Jesus e levar os enfermos para ele. Então, quando você tem o Espírito de Jesus aqui, que é o Espírito de Cristo ou o Espírito Santo, pergunta, alguém grita para mim, onde está o Espírito Santo hoje? Grita, qualquer pessoa, onde está o Espírito Santo? Onde ele está? Pergunta, grita a resposta para mim, onde ele está? O Espírito Santo. Não é uma pergunta muito difícil, é muito fácil. Oi? Em todos nós. Isso, nós que somos salvos, ele está aqui. Isso, vocês sabiam disso, né? Se você é salvo, você tem ele. Então, se você tem o Espírito Santo, quem é maior, o Espírito Santo ou Jesus? Jesus é o exaltado, mas os dois são Deus. Então, se você tem o Espírito Santo, você leva Jesus para onde você vai. Então, eu posso entrar na loja da Marlene com o Espírito Santo dentro de mim e Jesus está na loja, porque eu, como crente, vou lá. Eu vou na casa da Vera, eu sou salvo, tenho o Espírito Santo, eu vou na casa da Vera, eu levo ele para lá. Na igreja, ele deve estar aqui por causa da presença dos crentes. Daí, o ministério da igreja hoje não é ficar em uma igreja e convidar todo mundo para vir para a igreja. Podemos convidar, fazemos isso. Mas o ministério da igreja hoje é sair dessas paredes e levar Jesus para as ruas. Como no caso extremo, eu saí da minha própria pátria e cheguei em outro país, não trazendo somente a minha beleza e inteligência. Não, na verdade, eu trouxe de lá para cá Jesus pelo Espírito Santo. É isso que eu levo comigo. Se você é salvo, para onde você vai? Ele anda contigo. Por exemplo, veja o que a Bíblia diz aqui em Mateus 28. Eu sei que essa parte faz parte da pneumatologia, mas eu estou querendo mostrar isso com a ascensão de Cristo. Então, Mateus 28. E antes de voltar ao céu, Jesus disse o seguinte aqui em Mateus 28, versículos 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Essas são as palavras que vocês devem marcar. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Como? Espírito Santo, ele está dentro de nós, ele está operando. Quando eu preparo um estudo bíblico ou prego uma mensagem, a minha oração é basicamente, eu quero que Deus esteja presente comigo, operando na mensagem, operando no culto. Eu não quero estar aqui sozinho. Ele prometeu me dar a presença dele, eu tenho ele dentro de mim. Eu quero a manifestação poderosa da presença dele através dos meus ensinos. Como Paulo, tinha o Pedro, tinha o Tiago, tinha o João, eu quero a mesma coisa. Quero a mesma coisa. Ele me prometeu aqui, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Mas isso é através do Espírito. Então,
Antes Jesus andava na terra, mas quando ele ascendeu, lembra, ele voltou no Espírito, vamos dizer. Na verdade, ele está na destra, é o Espírito dele que chegou aqui. E com isso, como nós notamos em Efésios 4, e podemos ler Romanos 12, 1 Coríntios 12, 13 e 14, Deus dá dons espirituais através do Espírito. Quando ele vem para entrar em você, habitar em você, você também recebe um dom, 2 dons, 3 dons, 15 dons, não sei. Mas você tem algo para servir a ele, se você é salvo. Agora, Atos 2:33, podemos também ler rapidinho, Atos 2:33, que tem a ver com isso. A palavra diz, vou ler versículo 32 também, Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Pedro pregou isso no dia de Pentecostes. Ele está mostrando, Jesus voltou, agora o Espírito Santo está aqui. Essa é a ideia. Número 7 na apostila, exaltou Jesus para dar salvação a Israel. Atos 5:31. Atos 5:31, a Bíblia diz aqui, Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então aqui Deus liga a exaltação de Jesus na ascensão, na destra do Pai, com a salvação de Israel. Nós não somos Israel, nós somos a igreja. O povo de Deus, sim. Israel é também o povo de Deus. Mas Deus nunca perde o desejo de salvar. Ele nunca esquece as promessas para salvar o povo de Israel. Ele enfatiza isto aqui. Para terminar, número 6 aqui, as profecias, na apostila número 6. Só para terminar essa parte da apostila. O ministério terrestre de Jesus cumpriu centenas de profecias. Nós, durante esse estudo sobre a cristologia, já anotamos nem sei quantas profecias. O foco, na verdade, é ver a teologia de Cristo através das profecias. Número 2, alguns estimam que cumpriu 456 profecias. 456 é um número para eu me lembrar. Claro, você vai ver outros números, porque às vezes você junta certas profecias, mas se você lembrar desse número 456, você pode entender bem um grande número de profecias que Jesus cumpriu. E como alguém calculou, para Jesus cumprir somente 9 profecias, seria matematicamente falando incrível, como alguém que marca uma moeda e enche o estado americano de Texas de 1 metro, mais ou menos, ou meio metro, de moedas iguais, e joga uma moeda diferente dentro do estado, e você, a pé, você encontra aquela moeda. Essa é a probabilidade de Jesus cumprir 9 profecias. Mas aos nossos cálculos, ele cumpriu 456 profecias. Ninguém no planeta conseguiu fazer isso. Você pode ler todo o livro que existe. Ninguém, é só Jesus. É só Jesus. Uma das coisas mais poderosas para mostrar que este livro é a palavra de Deus é ver o número de profecias do Velho Testamento que os judeus recebem, que foram cumpridas no Novo Testamento, que os judeus rejeitam. É muito interessante ver isso. Se tiver uma dúvida, é só falar, mas vamos orar.